Olá! No episódio de hoje do programa Arrivate na Web, nós vamos estar falando de um assunto na área da advocacia. Vamos conversar com duas advogadas que, para quem já acompanha a revista impressa da Arrivate, elas já contaram um pouco da sua história. E hoje vou estar trazendo na nossa entrevista dois assuntos importantes. Vamos falar de inventário e previdência. E para você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, depois desse vídeo, corre lá, se inscreva, deixe seu like e fique por dentro de todas as novidades do programa Arrivate na Web. Hoje estou aqui com as advogadas Grace Winnie Melo e a Daiane Fogaça da Luz, elas que são sócias do escritório Melo e Fogaça Advocacia Associadas, com a matriz em Caxias do Sul e a filial aqui em São Marcos. Olá, meninas! Olá, tudo bem? Agradeço, em nome da Arrivate, para vocês terem aceitado o nosso convite para participar dessa entrevista. A gente que agradece o convite, ficamos lisonjeadas, né, do convite. Já é uma revista que a gente tem uma parceria aí de longa data e gostaríamos de agradecer vocês terem nos convidado. Então vamos começar. Primeiramente, né, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho de como vocês começaram o escritório, como vocês entraram na advocacia. Bom, nós entramos na advocacia desde o início do curso, na verdade. Eu, Daiane, então eu atuei no escritório de advocacia que atuava na área empresarial, desde o início do primeiro semestre da minha faculdade até a conclusão dele. Fiquei lá há 6 anos e meio. E a minha colega Grace, então, ela desde o início da faculdade, ela também iniciou, então, estagiando como assessora de juiz no fórum e depois ela passou a atuar num cartório. Então, nós ambas tivemos ali um contato, né, com processos, com demandas, né? E ali começou uma paixão pela advocacia, né? Porque quando tu inicia no curso de Direito, tu inicia com dúvida se tu vai de fato advogar ou vai pro lado da magistratura, concurso público, né? Então foi ali que iniciou um pouquinho ali a nossa paixão aí pela advocacia. E como que vocês se conheceram e começaram a trabalhar juntas? Então, ela já me autotitulou assessora, na verdade eu comecei como estagiária, né? Isso, como estagiária, né? Lá no gabinete do juiz e depois então eu fui trabalhar no cartório. É muito engraçado a história minha e da Daiane, nós nos conhecemos numa apresentação de um trabalho de faculdade e justamente naquela apresentação de trabalho eu estava defendendo um lado e a minha colega Daiane estava defendendo o outro. Então a gente viu ali uma briga, mas ao mesmo tempo as duas eram muito parecidas, defendiam muito fielmente o seu ponto de vista e depois dali a gente nunca mais acabou se separando na trajetória da faculdade, a gente ficou junto e começamos ali no final dos semestres do curso, né, pensar em abrir um escritório de advocacia. Então decidimos juntas abrir um escritório de advocacia. No final de 2012, começamos a montar todo o escritório. Ela trabalhava num escritório e eu era funcionária no fórum. Então nós montamos todo o escritório, pintamos parede, começamos do início juntas, de baixo. E então em 2013 a gente acabou abrindo o escritório. Ali no início a Daiane então não veio comigo, acabou meio que desistindo temporariamente desse projeto porque ela acabou com situações pessoais, particulares, financeiras, optar por não deixar o fixo mais rapidamente, em menos de 1 ano e meio, quando o escritório estava já assim com muitos clientes e ela me auxiliou em todo esse período. Eu entrei em contato com ela e disse: Daiane, tudo que tu montou tá aqui, vamos continuar o projeto e tal. Ela veio comigo e a gente tá aí até hoje, né? A gente abriu o escritório então em 2013, Melo Advocacia e Consultoria. Em 2014 ele incorporou o nome da Daiane, Melo e Fogaça Advogadas Associadas. E em 2018 a gente abriu essa filial aqui em São
São Marcos, né? E também expandimos o atendimento para Campestre da Serra, atendemos o Sindicato de Campestre da Serra, atendemos um escritório na área previdenciária em Flores da Cunha. E então temos esse projeto aí, também somos diretora jurídica da União dos Moradores de Caxias do Sul, somos bastante atuantes na área do direito, então eu e a minha colega nós temos uma personalidade forte, nunca desistimos dos nossos objetivos, né? E o que é para vocês advogar? Advogar para nós se tornou uma paixão, né? Eu falo, não é exclusivamente da Daiane Fogassi, sim da Grace também. Tornou uma paixão, nós sempre fomos apaixonadas pelas demandas, pelos processos, pelo atendimento ao cliente. A gente tenta buscar um procedimento diferenciado no nosso escritório. Hoje a gente tem um procedimental, é burocrático, mas eu acho que isso tende a tornar uma qualidade melhor no serviço. A gente prima pela excelência, né? Tanto a questão do atendimento, do processo mais simples ao mais complexo, que é a área técnica. Nós nos especializamos, né? Desde que a gente iniciou no escritório juntas, a gente nunca deixou de participar dos congressos, no mínimo 2 congressos por ano, além dos cursos que a gente faz. Depois disso nós fizemos 3 especializações já no direito previdenciário, pós-graduações. Então eu diria que nós somos verdadeiros apaixonados pelo direito. Eu principalmente e especialmente pelo direito previdenciário, que é a área que nós mais atuamos e somos referência hoje, né? A gente não deixa de assistir outras áreas, mas a minha paixão exclusiva, sim, é o direito previdenciário hoje. Na verdade, também o que nos aproxima muito da advocacia hoje em dia é a situação do atendimento humanizado, de se colocar no lugar do cliente, que muitas vezes ele procura o escritório com uma pasta cheia de documentos, que seja para encaminhar uma aposentadoria, um inventário de um ente querido que faleceu. Ali eu e a Daiane, a gente olha, a gente prega para a equipe que trabalha com a gente, que ali tem vidas, ali tem histórias. Então, aquela pasta, em que pese seja uma pasta com documentos antigos, traz muitas recordações, um apego. É muito difícil as pessoas mexerem nessas documentações. Então, a gente prega isso, atendimento humanizado, acolhimento ao cliente, se colocar no lugar do outro. Certo. E vocês falaram, né, são mais focadas no previdenciário, mas antes a gente vai falar de um outro assunto, que foi assunto na revista, né, impressa, que é sobre inventário, né? Que é um assunto que é bastante comentado nas rodas de família, né? E eu gostaria que vocês falassem, então, o porquê, né, fazer o inventário, ele é obrigatório, como é que funciona? Bom, primeiro, o que significa inventário, né? Porque a gente, que nem tu falou, em cada roda de amigo, alguém tem um inventário, o tio faleceu, o avô faleceu, e aí? Os familiares não deram prosseguimento. Bom, primeiro o inventário ele é a via eleita para que se transfira, né? Para que ocorra a transmissão do bem deixado do falecido aos herdeiros ou os testamentários. E ele é sim obrigatório porque é através dessa formalização que se concretiza então a transmissão desse bem. Até então, quando existe o óbito, o bem ele é direcionado aos herdeiros de uma forma direta. Porém, a formalidade, né, deste patrimônio ele se perfectibiliza, que a gente diz dentro do direito, através do inventário, que é esse encaminhamento que se faz, tanto judicial quanto extrajudicial. Na verdade, também as pessoas acreditam muito que o inventário eu posso abrir no tempo que eu quiser, não precisa abrir o inventário. As pessoas poucos sabem que existe uma legislação, né, no Código de Processo Civil está previsto que os familiares, né, os herdeiros, têm 60 dias para abrir o inventário após o falecimento do ente, né? Mas muitas dessas pessoas acabam não entrando com o inventário por N motivos, que nós vamos falar ao longo da entrevista. Mas sim, existe um prazo para se abrir um inventário, que é de 60 dias. Certo. Então, por ele ser obrigatório, tem uma multa se a pessoa não abrir dentro desses 60 dias? Sim, hoje existe uma previsão legal, então, né, na Lei 3.804/2006, 2006, no artigo 11A, que prevê, então, uma multa para quem retardar o encaminhamento disso. Ultrapassados 60 dias, né, a Receita Estadual, que ela passa, né, ela que faz a tributação do imposto incidente sobre esse patrimônio, ela cobra 20% de multa. E quanto é
pago sobre os bens deixados? Na verdade, isso sempre é um tabu, né, entre as pessoas. Tem que abrir inventário, é muito caro, né? As pessoas acabam, se criou, né, um rótulo do inventário. Hoje, então, a gente tem uma lei específica, né, que faz toda a tributação, eu vou falar uma média mais ou menos, né, mas um patrimônio avaliado até mais ou menos R$42 mil não incide imposto. Um patrimônio que incide, avaliado mais ou menos em torno de R$212 mil, o imposto é 3%. Ali mais ou menos em torno de R$600 mil passa a 4%. Em torno de 1.100.000 é 5% e acima deste valor de 1.100.000 é 6%. Lembrando que a gente está falando da tributação que ocorre para o inventário, a transmissão. Fora isso, nós temos custas cartorárias, custas de processos judiciais e honorários advocatícios. Além disso, ainda nós temos a averbação. Quando o inventário ele se concretiza, então é expedidos formais de partilha e esse documento é como se fosse a matrícula quando eu faço a aquisição de um bem. Eu levo a registro nos órgãos competentes, no caso se for um imóvel, né, no registro de imóveis. E lá eu também vou ter um valor, né? Os herdeiros acabam demorando no encaminhamento disso em razão desses custos que se tem lá. E o que acontece se a pessoa falecida ela deixar mais dívidas do que bens? O que acontece? Hoje, todas as dívidas que o falecido deixar, elas poderão ser pagas até onde alcançar o patrimônio desta pessoa. Fora isso, ou seja, se a pessoa deixou 1 milhão de dívidas e tinha apenas 800 mil de patrimônio, 200 mil o credor não vai conseguir receber. Só alcança até onde o patrimônio permitir. Como eu estava explicando no início, o inventário a gente chama ele de espólio. O espólio ele é composto tanto pelo patrimônio daquilo que eu deixo de bens, como também da parte das dívidas. Então ele fica dentro do espólio, ele não ultrapassa o espólio para que os credores se satisfaçam daquele crédito, né? E é importante porque muitos herdeiros não sabem disso e acreditam que quando um ente vem a óbito, ele vai herdar a liquidez, mas na verdade ele vai herdar a liquidez e as dívidas até onde alcançar a liquidez daquele patrimônio. As pessoas acabam não entendendo que se o falecido deixar patrimônio e deixar dívida, primeiro paga-se as dívidas e o que sobra é partilhado. Certo. E existem duas possibilidades de inventário para ser realizado, né? Que é a forma judicial ou extrajudicial. Qual é a diferença entre elas? Bom, então a extrajudicial é o que a gente chama, não tem burocratização, porque a tramitação no cartório extrajudicial, ela tem um trâmite um pouquinho mais célere do que o judiciário. O judiciário, o juiz ele está lá julgando não só o processo de inventário, como N outras demandas, não tem um cartório específico para julgar o processo de inventário. No cartório extrajudicial eu tenho alguns impedimentos que a lei, né? A gente tem a questão, os menores. Quando eu tiver herdeiros que são menores de 18 anos ou incapazes, a gente não consegue encaminhar o inventário no extrajudicial, né? E se a gente tiver em litígio, os herdeiros não estão em consenso, eu também não consigo encaminhar no extrajudicial. Então, ou seja, o extrajudicial eu encaminho quando eu não tenho menores de 18 anos, incapazes e nem discussão sobre a questão, a partilha do patrimônio. Caso contrário, isso vai para o judicial muitas vezes, porque a gente discute a questão da valoração de um bem de outro, de que forma que eu vou ficar, enfim. Então tudo isso é discutido, às vezes também tem a discussão ainda se um herdeiro de fato é herdeiro, então tudo isso acaba indo para o judiciário. E por que esse assunto ele é tão falado, né, em rodas de família, em conversas de final de semana e pouco executado? Na verdade, isso vem um pouco de encontro com o que eu falei antes, que as pessoas criaram um tabu da situação do inventário, né? O inventário, ele não é muito pensado ao longo da vida da pessoa, enquanto ela permanece viva, os herdeiros, e também se cria um tabu de quem encaminha o inventário e tem mais experiências, porque hoje a gente acaba também atropelando muito as coisas ao longo da vida, às vezes por opção e às vezes também pela burocratização. Um exemplo disso é uma pessoa que compra um terreno. Por vezes é tão caro ela comprar o terreno que quando chega na hora dela construir a casa, é muito caro ela encaminhar a documentação. Então aquela casa nunca é averbada no registro de imóveis. Então quando essa pessoa vai encaminhar um inventário do proprietário daquela casa que faleceu, antes ela precisa resolver um outro problema.
que é fazer a verbação da casa, ou até mesmo o habite que nunca foi feito. Então aquele custo que era talvez naquele percentual que eu comentei antes, ele já vira astronômico, e aí vai somando, e a pessoa diz, eu não vou encaminhar o inventário. E também por causa das brigas familiares, né? As brigas familiares é muito comum, né? Muitas vezes quando os matriarcas da família, que a gente diz, vêm a óbito, muitas famílias se racham, né? Se racham porque um quer defender um ponto de vista, o outro quer defender o outro, e eles não conseguem então seguir numa linha. Além disso também, muitas pessoas têm um patrimônio imobilizado, o que às vezes não permite eles trazerem uma liquidação imediata para pagar esses impostos e fazer esse encaminhamento. Não é fácil às vezes tu vender um imóvel que vale 1 milhão, que vale 500 mil, que vale 200 mil, com a crise hoje instalada no país. Às vezes as pessoas têm o patrimônio, mas não conseguem a liquidez para pagar, para regularizar, para organizar e dar o andamento no inventário. As meninas escreveram sobre inventário na 19ª edição da revista Arrivate, então quem ainda não leu ou não é assinante da revista, entre em contato conosco para acompanhar também mais um pouco sobre este assunto. Estamos aqui com as advogadas Grace Winnie Melo e a Daiane Fogaça da Luz, e neste segundo momento vamos falar sobre previdência. Daiane, o que é a previdência e para o que ela serve? Previdência social nada mais é que um sistema público que garante a aposentadoria dos brasileiros. O objetivo da Previdência Social é proteger os trabalhadores, segurados e seus dependentes dos riscos econômicos. Também é bem comparado a um sistema financeiro, onde ela pensa no presente do contribuinte e no futuro. E quais são os benefícios? Bom, na Previdência Social nós temos uma série de benefícios, né? Iniciando então pelas aposentadorias. Nós temos então a aposentadoria por idade urbana, a aposentadoria rural, a aposentadoria ao portador de deficiência, a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria especial, né? E depois nós adentramos ainda aí os benefícios por incapacidade ou limitação funcional. Temos o auxílio doença, o auxílio acidente, salário maternidade também para quando a mãe está incapacitada de trabalhar, e nós temos aqueles benefícios também que é pago aos dependentes dos segurados, que ainda existe também um tabu na situação ali, por exemplo, do auxílio reclusão, onde muitas pessoas acreditam que o benefício é pago para a pessoa que está presa, quando na verdade é pago para o dependente desta pessoa que contribuiu para a Previdência, porque se ela não tiver contribuído e não estiver preenchendo os requisitos, esse dependente não vai receber. Também temos a pensão por morte, que ela é paga ao dependente daquela pessoa que vem a óbito e tem qualidade segurado, que pode ser uma criança, né, um menor de 18 anos, ou um esposo, uma esposa, ou até mesmo uma pessoa maior que esteja interditado ou totalmente incapaz e era dependente daquele adulto, né? Eu acredito que é isso, né? Isso, temos os segurados especiais também, que abrangeria a categoria dos agricultores, dos produtores rurais, né, pescadores. Então eles são segurados especiais que têm direito às aposentadorias por idade ao trabalhador rural ou até um benefício por incapacidade também. Há pouco tempo o governo federal ele mudou as regras, né, para a Previdência. O porquê que agora, né, recente mexer nisso? Como estudantes do direito previdenciário por algum tempo, já em torno de 8 anos, a gente também concorda que de fato a forma que estava sendo proposta e que encaminhado a legislação, ela precisava de uma reforma. Vejamos, nós tivemos uma reforma de Previdência muito grande em 1998, nós nem pensávamos em advogar no direito. Eu lembro que eu era pequenininha e meu pai dizia que a Previdência ia quebrar. Eu nem imaginava que eu ia advogar. Então, ou seja, esse tabu, esse mito se criado que a Previdência iria quebrar já é de muito tempo. Então, quando o Jair Bolsonaro assumiu, de fato isso se concretizou, se polemizou, as pessoas pregaram muito que diversas pessoas estariam recebendo benefício irregular, vários imóveis foram encaminhados, mas a gente percebe que haveria uma necessidade de fato de reforma.
Eu sempre comparo o regime geral, que é a Previdência Social, ao regime próprio dos servidores públicos. Os servidores públicos, eles têm um regime próprio. Lá sempre existiu uma idade mínima para se aposentar. O regime geral, por sua vez, ele nunca teve uma idade mínima. E esse é o nosso problema, porque a gente sempre dá o caso que a gente teve no escritório. Eu tenho uma cliente, mulher, 42 anos, trabalhou na roça com os pais, trabalhou na cidade, no urbano, nunca deixou de trabalhar, teve uma atividade especial, com 42 anos ela foi lá, encaminhou e concedeu a aposentadoria dela. A expectativa de vida do brasileiro mulher é 70, 71 anos, o que acontece? Se tu calcular dos 42 até os 70, ela mais vai receber o benefício do que contribuir. O nosso sistema a gente nunca pode esquecer, o sistema da Previdência Social ele é contributivo, eu pago para receber. Nesse caso, a gente estava tendo uma questão de recebimento maior do que o recolhimento. Não é o caso geral de todos, não, nem pensar, nós somos estudantes constantes do direito previdenciário e temos plena consciência da forma que os benefícios vêm sendo encaminhados. Mas o nosso maior problema era essa ausência de travamento de encaminhamento. A aposentadoria por tempo de contribuição, que é o caso mais polêmico que entrou na Previdência Social, era esse. Então, percebe que a reforma veio e ela trouxe o quê? Ela trouxe uma aposentadoria agora que é todo mundo por idade. Então, a reforma da Previdência, ela foi uma mudança que veio, mas nós que atuamos no direito previdenciário, a Previdência Social não vai acabar, mas as pessoas precisam sim buscar uma orientação para saber como está a sua situação. E nós entendemos o quê? Que houve uma linha muito assim, do 8 a 80, do extremismo, né? A gente não conseguiu chegar num denominador comum, porque a gente não tinha idade mínima. E agora o Estado vem e impõe uma idade mínima, que é a idade que todo mundo se aposenta por idade, que é 62 mulheres e 65 homens, entende? A gente não teve o caminho do meio termo. A regra de transição, ela é temporária. A gente sempre diz, regra de transição é temporária. Não é todo mundo que vai poder utilizar a regra de transição. A gente vai trabalhar com regra de transição por um período. Depois não mais. Então a gente sabe que depois é todo mundo com 62. Aí tu percebe que eu comecei com 16 a trabalhar e eu tenho que trabalhar até 62 para me aposentar. Então eu acho que a regra, ela deveria ter vindo uma reforma assim, mas não da forma proposta. Uma questão um pouco mais amena. Porque eles tinham que fazer o quê? Automaticamente o governo precisava limitar o acesso às aposentadorias. A aposentadoria foi o foco porque ela é um benefício que ela tem prazo indeterminado. Longa duração. É de longa duração, porque a expectativa do brasileiro é longa. Então, automaticamente, é um benefício que ele vai ter que atacar com medidas, mas não da forma proposta. Talvez uma questão um pouco mais gradual, né? Que não ocorreu. Essa é a crítica que a gente tem na reforma. Algumas coisas foram positivas, sim, porque de todo não é ruim, né? Porque nós contribuímos e nós também queremos fazer jus a alguma aposentadoria. Somos nós, contribuímos, fizemos o nosso papel, auxiliamos o Estado dentro daquilo que ele nos impõe como um sistema contributivo. Mas a nosso medo também, tá? E como é que vai ser o futuro, né? Porque tu percebe que eu tenho uma longa jornada até eu chegar aos meus 62, que vamos ter muito mais reformas. E né? foi isso que o governo pregou, né? Que muitas pessoas jovens não alcançariam a aposentadoria se caso não tivesse uma reforma da Previdência, né? Que a reforma da Previdência, então, ela veio para não quebrar o INSS, né? Então, só frisando, 62 a idade mínima para as mulheres e 65 para o homem. Com outro requisito que são 180 contribuições. Certo. Que essa é uma das dúvidas, né, que ficou, que o pessoal ainda pergunta com qual é a idade. Uma vez era tal, agora então 62 e 65 mais os... E como ficou o cálculo das aposentadorias? A regra de cálculo ela mudou drasticamente. Aí a gente sempre percebe, nós estávamos com o fator previdenciário, ele ainda existe, enquanto perdurar a regra de transição ainda é aplicável. O fator previdenciário foi criado pelo Fernando Henrique Cardoso. E quando foi criado lá naquela época, todo mundo reclamou, né? Todo mundo conseguia ganhar sobre-teto, existia uma regrinha de cálculo um pouquinho diferente em 1998. E depois, com a publicação ali da questão do fator, a gente teve a alteração do cálculo. O fator previdenciário, todo mundo reclamava, mas a gente percebeu que ele era bom, né? Aí viemos a reforma, a emenda constitucional e a gente teve essa alteração. Então, de fato, antes o que a gente tinha? A regra de cálculo de uma aposentadoria é
Eu atualizo todas as minhas contribuições realizadas a partir de julho de 94 até a data do pedido da minha aposentadoria. Julho de 94, por quê? Plano real, então o nosso sistema é só plano real, que inicia. Então, julho de 94 até, eu encaminhei minha aposentadoria agora em julho de 2021. O INSS vai atualizar todas as tuas contribuições e vai somar e dividir pelo mesmo número. Antes, o que a gente tinha antes da reforma? Ainda existe essa regra de cálculo, mas só para quem está dentro da regra de transição. Tá? O que acontece? O INSS ele descartava as 20% menores, isso aumentava a minha média de salário de benefício. Agora eu não tenho descarte, a minha média diminui. E além da minha média diminuir, ele ainda aplica um percentual, aí é um percentual, não é fator, não é previdenciário, ele é um percentual de 60%. E depois de 20 anos de contribuição, a cada um ano eu aumento 2%. É um pouquinho complexo, mas assim... A regra de cálculo é um pouquinho mais complexa, ela é um pouco técnica, né? Mas ela é bem... piorou bastante comparado com o fator previdenciário. Claro, o fator previdenciário, ele é o que? Ele é o cálculo da expectativa de vida do brasileiro com o meu tempo de contribuição. Eu chego num percentual que é redutor. A gente teve uma outra questão também que é bem importante ressaltar, que é a questão da acumulatividade de benefícios. Antes a gente acumulava benefício tanto do regime próprio quanto do regime geral, ou uma aposentadoria e uma pensão. Agora a gente tem uma regra um pouquinho diferente, então que a gente deixa uma fatia para o governo desse benefício. É bem complexo, isso demandaria uma outra entrevista até para trazer um pouquinho mais de conhecimento para a população, né? Mas a princípio é isso aí. Certo, e aqui no nosso município, né, nós temos bastante agricultores e sempre tem aquela dúvida também, né, às vezes, dando um exemplo, né, trabalhei tantos anos na agricultura, depois comecei numa empresa, carteira assinada, né, como que ficou para a aposentadoria rural com essas novas regras agora, atualmente? A aposentadoria rural, ela foi uma vitória, na verdade, que não houve modificação na aposentadoria rural, né? Na verdade, houve uma pequena modificação, mas não foi drástica igual a aposentadoria dos demais, né? Existia sim uma luta, né, uma corrente do governo para aumentar a idade mínima da aposentadoria rural 5 anos mais para o homem e 5 anos mais para a mulher, né? Isso não foi aprovado, já na primeira votação isso não foi aprovado, mas tivemos ali então uma incidência agora obrigatória de 1,3% nas notas fiscais do talão, né, de produtor rural. Mas é importante aqui frisar e enaltecer os produtores rurais, os agricultores, pois eu e a doutora Daiane nós estivemos em diversas audiências públicas quando houve a discussão da reforma da Previdência. E nós ficávamos, enquanto jovens, personalidade forte, como a gente falou no início, estarrecidas da forma como que as pessoas lidavam com essa reforma da Previdência. Elas apoiavam algo que iria prejudicar elas. Enquanto o produtor rural, o agricultor, os sindicatos, eles tinham uma luta muito forte, eles estavam muito unidos, eles foram para o Congresso, eles foram para o Senado, eles foram para o governo federal. Tanto que eles tiveram uma vitória. Eles não foram atingidos assim de forma pequena com essa incidência, mas aqui a gente deixa a nossa parabenização para a luta, enquanto nós temos, por exemplo, aqui na região serrana, o polo metalúrgico, que foi completamente atingido com a reforma da Previdência. A aposentadoria especial mudou completamente. E os agricultores lutaram, conversaram com os deputados, com os senadores. Nós tínhamos contato aqui com o Sindicato Rural de São Marcos, atendemos com o Sindicato de Campestre da Serra. Eles estavam em movimento o tempo inteiro, eles estavam de mãos dadas. Talvez, se a outra parcela atingida tivesse feito esse movimento, nós não teríamos uma reforma da Previdência tão drástica. Então se manteve a idade mínima de 55 anos para a mulher e de 60 anos para o homem. Teve uma pequena modificação quanto à tributação, que agora é uma tributação obrigatória, mas é uma vitória para os trabalhadores rurais. Só ressaltando que essa alíquota incidente sobre a nota ali do talão do produtor rural de 1,3, ela é uma contribuição à Previdência Social, mas ela não é uma contribuição feita de forma direta, ela é um percentual que incide de forma indireta.
Então também os agricultores acabaram questionando essa alíquota, né? Porque até então não pagavam e, bom, cada nota emitida vai ter a incidência. Porque o agricultor hoje, para a Previdência Social, ele é um segurado especial. Ele não contribui para ter direito a um benefício de auxílio-doença por incapacidade ou uma aposentadoria por idade rural. Ele simplesmente tem que apresentar os requisitos do INSS, atender o critério exigido, que é a questão de se comprovar que está no meio rural e que subsiste daquele local onde ele vive no rural. Hoje, para uma aposentadoria por idade rural, o homem é 60 anos e ele tem que comprovar 180 meses de carência. O que são esses 180 meses? Ele vai ter que comprovar que ele esteve nos últimos 180 meses no âmbito rural. Te sinalizando, tu fizeste uma pergunta um pouquinho diferente até no início da trajetória da questão rural. Eu estou no rural e vou para o urbano. Como é que fica essa situação, né? Às vezes o segurado, ele vem um pouquinho antes de atingir o critério idade e vem para o urbano. Isso acaba descaracterizando a aposentadoria por idade rural, ou seja, nós não conseguimos protocolar uma aposentadoria por idade rural porque eu tenho que comprovar os 180 meses antecedentes ao pedido. Então aqui ele já entra num critério de uma aposentadoria híbrida que a gente chama, sistema misto. A gente mescla a aposentadoria por idade, o tempo rural que ele teve e o urbano. Mas daí ele vai ter que cumprir outro critério, né? Que são daí os 65 anos homem e 60 mulher. 62 agora, né? Isso, 62, considerando que a reforma já é 62, já tem que atender o critério atual. Certo. E falar de previdência é bem amplo esse assunto, né? Se a gente fosse detalhar ele, nós ficaríamos aqui por muitas horas. Então eu gostaria de deixar esse espaço para vocês colocarem mais sobre este assunto que ajude, né, as pessoas na hora que elas forem encaminhar sua aposentadoria, no que elas precisam ficar atentas, né? Falar mais um pouco sobre a previdência no ponto de vista de vocês, o que é importante. O que a gente diria para as pessoas é para elas se preocuparem com a vida delas, para no futuro elas não terem que correr atrás de documentos. Muitas pessoas não cuidam dos seus documentos, extraviam carteira de trabalho, não sabem que quando saem da empresa tem documentações importantes que vão ser utilizadas para aposentadoria. Exemplo disso é o PPP, o Perfil Profissiográfico Previdenciário, onde a pessoa que trabalha com agente insalubre ou periculoso, se caso demonstrado atividade especial, consegue acrescer ali 4 meses o homem, 2 meses a mulher, depende a regra do agente que trabalha. Essas pessoas não guardam esses documentos, as empresas com o passar do tempo acabam fechando, entram em massa falida, as pessoas acreditam que toda a vida contributiva dela está lá no sistema do INSS. Mas há muito tempo atrás o INSS ele não era digital, era todo com ficha manual. Então, se caso aquela empresa que a pessoa trabalhou não contribuiu para o INSS, eu vou conseguir comprovar que aquela pessoa de fato trabalhava para a empresa com a carteira dela, com a CTPS. Às vezes as pessoas extraviam, colocam fora, acreditam que uma nova CTPS eu posso descartar a antiga e ir atrás de um profissional, né, doutora Daiane, para fazer uma análise, né? O que a gente sempre fala, a aposentadoria é planejamento. Sempre a gente tem que nos questionar do seguinte: estamos com 65 anos, como vamos sobreviver? Vamos sobreviver de aposentadoria, mais trabalho ou patrimônio e investimentos? Tenho patrimônio, tenho investimento, então de fato posso me aposentar antes com a Previdência Social, porque de fato essa não vai ser a renda principal para me sustentar, eu e meus integrantes. O que ocorre no Brasil, eu falo no Brasil porque é o nosso contexto, onde a gente vive, onde a gente tem conhecimento, a maioria dos brasileiros, eles não fazem um planejamento. Eu não me planejo para o futuro. Perceba que há pouco tempo atrás nós estávamos falando de inventário. As pessoas não planejaram. Morrer também demanda um planejamento, como planejamento previdenciário. Planejamento previdenciário envolve questão de óbito. Se eu me planejo fazer uma contribuição previdenciária de X valores, significa que os meus dependentes também são segurados, são protegidos, porque a Previdência Social ela tem como objetivo proteger tanto os trabalhadores, os contribuintes e os dependentes. Automaticamente isso envolve óbito também. Nós percebemos que as pessoas não fazem esse planejamento. Eu quero benefício agora.
Eu quero benefício agora, porque agora eu estou trabalhando, agora eu tenho 2 rendas. Ou seja, a aposentadoria ela não é uma renda complementar. A aposentadoria ela tem que ser a tua renda definitiva. Te imagina sem trabalhar na empresa ganhando 6 mil reais por mês e recebendo 2 mil reais de previdência social. O teu padrão de vida vai ter que mudar. Você vai ter que se adaptar. E se você ficar doente? A velhice ela nunca chega sozinha. Por isso que a gente pede para as pessoas levarem a sua documentação até um especialista em direito previdenciário, que é muito importante a gente frisar que tem que procurar um especialista da área, porque quando a gente está com um problema de coração, tu vai no clínico geral. Quando tu tem um problema neurológico, tu vai no cardiologista? Não, tu procura o neurologista. É a tua vida que tu vai entregar. Em muitas situações, acaba que o profissional não acaba alertando, olha, se tu te aposentar hoje, tu vai te aposentar com 1.200, mas se tu esperar 2 anos, tu vai te aposentar com 1.800. Isso quem vai poder te dizer é um especialista em direito previdenciário. Então é importante as pessoas se preocuparem com o futuro, né? Porque percebe, o Estado, ele teve que trazer uma questão, uma medida legislativa, que é a emenda à reforma da Previdência, em razão da falta de planejamento. Porque quando eu não me planejei, joguei para o Estado pegar a minha renda complementar, que não deveria ser complementar, mas se tornou, automaticamente teve um problema no Estado. O Estado é isso, o sistema contributivo presente e futuro. Mas as pessoas por anseio, eu vou ficar sem benefício. Tenho que encaminhar agora, doutora. Eu vou encaminhar agora, doutora, porque eu nem sei se eu vou estar viva até lá. Por isso que a gente tem que se planejar. É um planejamento. Se aposentar é planejamento. Este foi mais um programa Arrivate na Web. Hoje, então, trazendo assuntos sobre inventário e também previdência social com as advogadas a Daiane e a Grace. Agradeço mais uma vez, né, por vocês nos receberem aqui no escritório em São Marcos, no escritório de vocês, né, e tá informando, passando essas informações tão importantes, né, para a comunidade, que sempre há dúvidas, né, então eles que procurem os profissionais, que esclareçam essas dúvidas o quanto antes, né, se organizem, planejem, né, como vocês falaram, planejamento, né, é muito importante. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Nós gostaríamos de agradecer a oportunidade pelo espaço, né? Parabenizar, porque esse espaço é importante. Eu acho que trazer uma informação para a população precisa, de quem entende do assunto, eu acho que ela é válida. De todo modo, vai atingir muitas pessoas. Eu acho que pelo menos a gente atingindo uma delas e se valendo dessa informação que foi passada aqui no programa, eu acho que é bem importante. Então, eu queria dar os parabéns para vocês e agradecer novamente. Muito obrigada, tá? Mais uma vez a revista Arrivate, nossa parceira aí, sempre ao nosso lado, desde que chegamos aqui em São Marcos, agradecemos de coração. Obrigada e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. E para você que ainda não é assinante da revista Arrivate, entre em contato com as diretoras da revista através do telefone que está aparecendo aqui embaixo ou então das nossas redes sociais. Esse foi mais um programa Arrivate na Web. Muito obrigada pela companhia de vocês, um grande abraço e até breve!